Eu quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estou muito alegre por participar desse momento tão especial na vida da igreja, na vida dos homens. Agradecer o convite, que muito nos honra, o pastor Hamilton, amigo de oração, caminhamos aí juntos. É uma alegria poder estar aqui nessa noite. E também parabenizar a igreja por esse evento, né? Criar um espaço de oração, de aprendizado na palavra de Deus. Isso é muito louvável e glória a Deus por isso. E também parabenizar a igreja, né? O edifício novo aqui, o templo, da vez que eu vim foi lá embaixo. E agora os irmãos estão aqui, muito agradável. Parabéns, resultado de oração, né? De esforço, de amor. E louvado seja Deus por isso. Irmãos, o tema que me foi dado é o seguinte: o caráter de homens que se parecem com Jesus. Então, esse é o tema que nós, com a graça de Deus, vamos trabalhar. O caráter de homens que se parecem com Jesus. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, no versículo de número 18. Primeira Pedro, está falhando um pouquinho. Capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso e fiel, que Tua palavra fale aos nossos corações, como já temos orado, pedindo a Tua bênção, vem nos alimentar, vem nos edificar. Suplicamos o Teu auxílio, a iluminação do Teu Espírito, a capacitação que vem de Ti, Senhor. Suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o caráter de homens que se parecem com Jesus. O dicionário Aurélio, ele define caráter como qualidade inerente a uma pessoa. Então, essa é a definição do dicionário. Qualidade inerente a uma pessoa. Outra definição é que caráter são os traços psicológicos. Isso também é um apontamento para caráter. E o dicionário ainda diz que caráter significa o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo. Então, essa é a definição que o dicionário nos apresenta sobre caráter. Caráter como uma qualidade inerente a uma pessoa. São as nossas qualidades inerentes. Ao observarmos essa definição, acho que está melhor, né? Ok. Está a primeira. Então, ao observarmos essa definição de caráter e levando em consideração a doutrina do pecado original, ou seja, que todos nós somos pecadores e que nós já herdamos o pecado, portanto, podemos afirmar que nós temos um caráter mau, porque nós somos pecadores. O nosso caráter, as nossas qualidades inerentes, elas já foram afetadas pelo pecado. O pecado, nos depravou, nos corrompeu, nos afetou terrivelmente. Então, essa é a má notícia, que as qualidades inerentes, as nossas qualidades inerentes já são afetadas pelo pecado. Então, se caráter
são as qualidades inerentes do nosso ser. O nosso caráter é um caráter afetado pelo pecado. O nosso caráter é um caráter naturalmente mau, inclinado ao mal por causa do pecado. E isso afeta o nosso modo de ser, o nosso modo de sentir e o nosso modo de agir. Então, o pecado nos afetou, e de maneira que nós sentimos e agimos, e o nosso sentir e o nosso agir reflete a nossa natureza pecaminosa. E aí nós temos um problema, nós temos um dilema. Como ter um caráter parecido com Jesus, se o nosso caráter é afetado pelo pecado? Como ter um caráter parecido com aquele que é puro, santo? Como ter um caráter parecido com aquele cujas qualidades inerentes da sua pessoa são absolutamente perfeitas, santas, justas e verdadeiras? Então, essa é a questão. O meu caráter é caído, é pecaminoso, é inclinado ao mal, e o desafio que temos é termos um caráter que se parece com Jesus. E aí, o que é que nós lemos então, irmãos, na epístola do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro, ele vai nos mostrar como termos esse caráter parecido com Jesus. Pedro estava escrevendo a cristãos, e Pedro vai mostrar nesta epístola aos seus leitores que eles têm um caráter parecido com o caráter de Jesus. Mas o que aconteceu com estes indivíduos? E o que precisa acontecer comigo e com você, conosco, para que o nosso caráter possa se parecer com o caráter de Jesus? E o que Pedro vai nos mostrar nesse primeiro capítulo é que para que o meu caráter caído, pecaminoso, se pareça com o caráter de Jesus, duas coisas precisam acontecer na minha vida, no meu caráter. Algo precisa acontecer na minha vida. Jesus e o Espírito Santo de Deus precisa realizar algo em mim para que o meu caráter se pareça com Ele. Por isso que Pedro, aqui nessa primeira epístola, ele vai apresentar verbos no passado, mostrando que algo de Deus aconteceu em nós. E porque algo de Deus aconteceu na nossa vida, no nosso caráter, a gente começa a se parecer com Jesus. A gente começa a ser diferente, a sentir diferente e a viver diferente, a agir diferente. Então vejamos, por isso que aqui nessa epístola, nesse primeiro capítulo, o apóstolo Pedro, ele vai colocar ora os verbos no passado, mostrando que uma obra de Deus aconteceu em nós, e verbos no presente, ou no particípio, ou no imperativo, fazendo esse movimento de que, se essa obra aconteceu em nós, o nosso presente, o nosso sentir e viver vai ser diferente, vai ser semelhar a Cristo. Então, amém, irmãos? Então vamos ver em primeiro lugar que obra é essa que precisa acontecer em nós, na nossa vida, no nosso caráter, para que o nosso caráter se assemelhe ao caráter de Cristo. Pedro vai usar dois conceitos aqui nesse primeiro capítulo de sua epístola. O primeiro está no versículo 18, que nós lemos. O primeiro conceito que ele usa é o conceito de libertação, de resgate. Veja então na sua Bíblia, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Paulo, ao escrever aqueles homens, aqueles irmãos, ali havia homens e mulheres, mas o Espírito Santo levou o apóstolo Paulo
a escrever esta carta, e ao escrever esta carta, ele lembra aqueles irmãos, ele reafirma a obra de Cristo na vida daqueles irmãos. E que obra foi essa? É que através do sangue de Jesus, aqueles indivíduos foram resgatados, eles foram libertos. Veja o que diz: do que eles foram libertos? Fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Cristo nos liberta da corrente hereditária do pecado. Nós tivéssemos hereditariamente herdado uma corrente pecaminosa. Nós estávamos hereditariamente acorrentados ao pecado, mas através do sangue derramado na cruz do Calvário, esta corrente hereditária de pecado foi destruída, foi desfeita. Nós agora somos homens de caráter liberto, né? Fostes resgatados. Uma informação importante deste versículo, irmãos, é que o verbo está no passado. Então Pedro pressupõe que esta obra já aconteceu na vida dos leitores, na vida dos ouvintes. Eles já foram resgatados. O que é resgatar? É através de pagamento. Ou seja, algo precisava ser pago. E ele diz: o que é que foi pago? Não foi prata nem foi ouro. Versículo 18. O que é que foi pago? Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O nosso caráter se parece com o caráter de Cristo, em primeiro lugar, se a obra de libertação pelo sangue de Jesus aconteceu na nossa vida. Não há semelhança com Jesus sem libertação pelo sangue. A semelhança acontece quando esta obra resgatadora, libertadora, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, atingiu a minha e a tua vida. E essa é a pergunta: esta obra já aconteceu no teu caráter? Esta obra, esta realidade libertadora, resgatadora, pelo sangue de Jesus, aconteceu em tua vida? Fostes resgatados pelo sangue de Jesus. Então esse é o primeiro conceito que o apóstolo Pedro apresenta, da necessidade de sermos libertos. Mas ao mesmo tempo ele apresenta um outro conceito nesse capítulo 1, que começa no versículo 3. No versículo de número 3 é a primeira vez que essa palavra ela é citada na epístola do apóstolo Pedro. 1 Pedro 1, verso 3. Vamos ler juntos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, no primeiro capítulo, veja que é outra expressão que aparece no passado: nos regenerou. É a segunda, na ordem aqui é a primeira, né? Mas aí eu estou invertendo. Primeiro o verso 18, depois o verso 3. Então ele diz que algo da parte de Deus aconteceu conosco. E que coisa foi essa? Ele chama de regenerou. É o novo nascimento, é uma recriação. Então ele anuncia para aqueles indivíduos, né, aqueles ouvintes, os leitores dessa carta, que pela misericórdia de Deus, eles foram recriados, regenerados. Então ele diz que a fonte dessa ação regeneradora foi a misericórdia de Deus. Eles foram transformados, regenerados, refeitos por causa da misericórdia de Deus. E esta obra foi baseada na morte e ressurreição de Cristo. É o que diz o versículo de número 3. No finalzinho, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele anuncia que a nossa vida foi transformada, porque através do sangue de Cristo, através da obra de Cristo, duas realidades atingem as nossas vidas. Fomos libertos, mas ele não apenas liberta, ele transforma, ele refaz, ele regenera, para que agora possamos dizer: quem está em Cristo
nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, para que o nosso caráter possa se assemelhar ao caráter de Jesus, nós precisamos destas duas bênçãos sobre as nossas vidas: a libertação pelo sangue e a regeneração pela misericórdia de Deus. Precisamos ser recriados, regenerados, por causa do pecado em nós, que nos deturpou, nos depravou, nos matou, nos escravizou. Mas através de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, nós somos libertos, vivificados, recriados, refeitos pelo poder que há no sangue de Jesus. Essa doutrina da regeneração, ela se repete também nos versículos de número 23 ao 25. Veja o que ele diz, ele usa a mesma palavra no versículo de número 23. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Pois fostes, o que, irmãos? Regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. No capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Pedro, ele fala da regeneração, e aí no versículo 3, ele enfatiza a misericórdia de Deus e a obra de Cristo, que garante a regeneração, no versículo 3. No versículo 23, ele continua falando da regeneração, mas aqui ele enfatiza a palavra de Deus. Ele mostra-nos que o Espírito Santo de Deus utiliza para promover mudança na nossa vida, transformação no nosso caráter, regeneração no nosso ser, é a palavra. Essa palavra é viva, porque a obra de Deus é viva, e é o Deus vivo que faz através da sua palavra, no poder do seu Espírito. E o que Ele faz é duradouro, é permanente, é eterno, porque é obra do Senhor. Então Ele diz que Ele nos regenera mediante a palavra de Deus, é no poder da palavra. E eu estava lendo um livro que falava sobre regeneração, um livro do John Piper, e eu gostei da ilustração que ele utiliza para nos ensinar sobre regeneração. Regenerar é tirar o coração de pedra e nos dar um novo coração, um coração capaz de ouvir, sentir, crer, desejar, viver de maneira diferente. Essa é a operação que precisa acontecer para que o nosso caráter seja um caráter semelhante ao caráter de Jesus. Sem essa mudança de coração, não há semelhança com Jesus. Sem a ação regeneradora, transformadora e libertadora pelo sangue de Jesus, não há semelhança com Jesus. Precisamos ser resgatados e regenerados, firmados na obra de Cristo. Mas voltando aqui para a minha ilustração, o John Piper diz que essa cirurgia precisa acontecer para que o homem seja uma nova criatura, e quem realiza a cirurgia é o Espírito Santo. E ele compara o Espírito Santo ao cirurgião. O Espírito Santo é o cirurgião e o bisturi é a palavra. Então é o Espírito, por intermédio da palavra, que nos toca, que nos alcança com poder e retira de nós aquilo que é velho, morto, pecaminoso, e nos dá vida e vida em abundância, para que tenhamos um caráter liberto, transformado, resgatado e regenerado. Louvado seja o nome do Senhor. E essa obra já aconteceu, se de fato você teve um encontro com Jesus. Isso faz parte da sua vida passada. Amém, meus irmãos? Não apenas o apóstolo Pedro afirma esta verdade, mas o apóstolo Paulo também, em Tito capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Tiago, ou melhor, o escritor Tiago capítulo 1, versículo 18. Então, essa é a primeira realidade descrita nessas duas palavras que precisa acontecer no nosso caráter, na nossa vida, para que nos assemelhemos ao caráter de Jesus. Mas, por isso que eu falei, ora ele usa os verbos no passado, ora ele usa os verbos no
presente ou no imperativo, mostrando o seguinte: se realmente eu fui resgatado e regenerado, a minha vida será uma vida presente, diferente, de atitudes, de ações e de sentimentos que se assemelharão a Cristo. E aí nós vamos ver alguns versículos que mostram essa realidade, especialmente a partir do versículo 13. Pedro havia falado de regeneração no versículo 3, ele desenvolve esse tema do verso 3 até o versículo 12. E no versículo 13 ele diz: por isso, levando em consideração esta obra declarada nos versos 3 ao verso 12, ele diz: cingindo o vosso entendimento, ou seja, prepare a sua mente para agir, por causa da obra de Cristo no teu ser. Prepare a vida, ou melhor, prepare a sua mente, prepare os seus pensamentos para agir. E ele vai falar de como nós preparamos a nossa mente para agir a partir desta obra realizada por Cristo em nós. E ele vai usar basicamente dos versos 13 até o final desse capítulo. Resumindo, ele vai utilizar 3 expressões que descreve o agir de um homem que foi resgatado e regenerado pelo sangue de Jesus. O primeiro, ainda no versículo 13, ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Esse é o primeiro imperativo que ocorre nesse parágrafo do capítulo de número 1. Homens resgatados, homens regenerados são convocados pelo Espírito Santo de Deus a viverem no seu aqui e agora uma vida de equilíbrio, uma vida de sobriedade, uma vida que se assemelha a Jesus. É uma vida sóbria, é uma vida equilibrada, porque assim foi a vida de Jesus. Mas vejam, irmãos, que para que este presente, para que o meu aqui e agora seja de equilíbrio, seja de sobriedade, esta realidade de resgate e de regeneração precisa ter acontecido em nós. Amém, meus irmãos? Ficou claro? Os irmãos estão acompanhando? A sua vida presente, o seu aqui e agora tem sido um viver de equilíbrio, de sobriedade. Porque o que evidencia um caráter liberto e regenerado é um viver presente de equilíbrio e de sobriedade. Assemelhar-se a Cristo é viver uma vida de equilíbrio. Sede sóbrios, sede equilibrados. A palavra sobriedade aponta, irmãos, para a ausência de embriaguez. O que é ser sóbrio? É não se embriagar. Mas, irmãos, descobrimos que o que nos embriaga neste mundo não só é o álcool, os vícios. Sim, é verdade, o que nos embriaga é o álcool e os vícios, mas não é só álcool e vícios outros que nos embriagam. Até as coisas boas deste mundo podem embriagar nossa alma, nossa mente, retirar o apetite pelas coisas do reino de Deus. Às vezes, irmãos, o que está nos dando fastio espiritual não são os pecados escandalosos, mas é nosso, como é que eu posso dizer? A gente fica, me ajudem aí, nossos beliscados, às vezes, com as coisas boas desse mundo, que roubam o nosso tempo, nossos esforços, e a gente começa a encher a nossa mente, o nosso tempo, os nossos pensamentos, e daqui a pouco nós estamos embriagados. Eu gosto de contar uma história, só para ilustrar o que eu gostaria de dizer. Você está no horário do almoço, e você está indo para casa almoçar. Você está com muita fome. E a sua esposa preparou aquele almoço especial, feijão, arroz, comida gostosa. Mas você está com tanta fome que você para no caminho, na barraca do caldo de cana e do pão doce. Aí você pede um caldo de cana, um pão doce,
para enganar sua fome, vamos dizer. Quando você chega em casa, irmãos, por mais cheiroso, por mais apetitoso que aquela comida se apresenta, ela perde a graça. O problema não está na comida, está em comermos as coisas indevidas. E espiritualmente, muitas vezes é assim, irmãos. A gente vai comendo as coisas que este mundo oferece, enchendo a nossa mente, o nosso tempo. E às vezes o banquete que Deus nos oferece já não tem cheiro, não tem graça, não nos satisfaz. E uma vida de um homem que se assemelha a Jesus é uma vida de sobriedade, de equilíbrio, como evidência de libertação e novo nascimento. É trilhar um caminho de sobriedade. Que caminhos você tem trilhado? Quais os caminhos que o seu olhar tem trilhado, a sua mente, as suas imaginações? Sobriedade ou embriaguez? Quantos homens embriagados com as coisas que esse mundo oferece, com que a internet está oferecendo, embriagados, aprisionados, inutilizados. O homem resgatado, o homem regenerado é um homem que trilha um caminho de equilíbrio. Irmãos, o equilíbrio na vida de um homem de Deus é tão importante, porque sem equilíbrio, as nossas orações, a nossa oração é atrapalhada. Veja o que diz o 4, por favor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. A ausência de sobriedade na vida de um homem atrapalha a sua vida de oração. Às vezes os homens estão capengando na oração porque falta sobriedade e equilíbrio. E para termos um caráter que se assemelha ao caráter de Jesus, é preciso sobriedade e equilíbrio que nos leva ao altar da oração. Porque a vida do homem Jesus foi uma vida marcada por sobriedade e oração. Jesus evidencia sobriedade e equilíbrio, expressando oração. Irmãos, a sobriedade, o equilíbrio na nossa vida é tão importante, que sem buscarmos sobriedade e equilíbrio, estaremos abrindo brecha para Satanás agir. Veja o capítulo 5, por favor, o versículo de número 8, o que diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Há um diabo, há um adversário, irmãos, ele quer nos devorar, nos arruinar, nos inutilizar. E o Espírito Santo de Deus nos convoca a vivermos uma vida de equilíbrio, de sobriedade, de não buscarmos nos embriagar com as coisas deste mundo. Sejam elas as coisas que este mundo oferece, tanto pecaminosas como até mesmo legítimas. Mas se está roubando o meu entusiasmo, o meu tempo de oração, o meu tempo de vigilância, o meu tempo de adoração, é embriaguez. E precisa ser usado, mas usado com muita sabedoria, com muita cautela. Sede sóbrios. A vida de um homem que se parece com Jesus é uma vida de sobriedade. Volte, por favor, para o capítulo 1, verso 13. A vida de um homem que se parece com Jesus é uma vida marcada por esperança. Em seguida, ele diz: e esperai, 1 Pedro 1,13, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Que bênção é essa que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo? É a bênção da sua volta gloriosa. Vidas de homens que se assemelham a Cristo são homens que esperam ansiosamente a trombeta tocar e o rei voltar. É homens que não só olham para a frente, mas olham para cima, aguardando o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança e Ele voltará. O apóstolo Pedro fala muito de esperança nessa sua epístola. Por exemplo, no capítulo de número 1, verso 3, ele diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança.
A nossa esperança é viva, irmãos, porque o fundamento da nossa vida ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, Ele ascendeu aos céus, intercede por nós, mas um dia voltará em glória. Jesus Cristo e a sua volta gloriosa é a nossa esperança. E homens que têm um caráter semelhante ao caráter de Cristo são homens cuja esperança está nos céus, e não meramente nas coisas deste mundo, do dinheiro, seculares, mas homens que buscam compreender que a sua esperança é uma herança, conforme diz o verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Essa esperança é nossa herança, e esta herança é incorruptível e está reservada. Há uma reserva. E é interessante essa palavra, irmãos, porque a palavra reserva, quando a gente usa a ideia de reservar, por exemplo, às vezes você vai fazer uma viagem, aí você reserva um hotel, uma pousada, uma casa, mas o desfrute dessa reserva está cheio de incertezas. Talvez você não possa ir, aconteceu um problema. Mas quando ele diz aqui que há um céu reservado para nós, em seguida no verso de número, no versículo de número 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Interessante que ele fala da reserva celestial e em seguida ele fala do poder de Deus que nos guarda para desfrutarmos dessa reserva, ou seja, uma reserva celestial. Aí você fica assim, talvez o seu coração, devido às dificuldades, às provações e às lutas, talvez sua mente se encha de dúvidas e de incertezas, perguntando, será que eu vou desfrutar dessa reserva? E aí o Espírito Santo diz, quem guarda você e quem garante o desfrute dessa reserva é o poder de Deus. É o poder de Deus que nos sustenta e nos mantém de pé, na fé, na esperança. É confiando nele, louvado seja o nome do Senhor. Vidas de homens que se assemelham ao Senhor, são homens cheios de esperança no Senhor e na sua volta gloriosa. Mas a terceira atitude, irmãos, que o texto nos ensina aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Homens que se assemelham a Jesus são homens sóbrios, cheios de esperança e que trilham o caminho de santidade, como evidência de que foram realmente libertos e regenerados. Ele nos resgatou e nos regenerou. Se fomos libertos e regenerados, trilharemos diariamente no poder do Espírito, em equilíbrio, em esperança e em santidade. Santidade, foi para isso que o Senhor nos chamou da morte para a vida, das trevas para a luz, para vivermos uma vida marcada por santidade em todo o vosso procedimento. Isso é um desafio. Santidade em todo o vosso procedimento, não apenas num dia, numa hora, num lugar, numa parte da minha vida, mas outra parte oculta. Eu sou santo aqui, mas não sou santo ali. O Espírito Santo diz que Deus requer de nós santidade em todo o vosso procedimento, na perspectiva individual, conjugal, familiar, profissional, intelectual, em todo o vosso procedimento. É possível, irmãos, procedermos em santidade numa área e negligenciarmos outra. Conta-se uma história, não sei se verídica, de um casal. Eles param no McDonald's, eles estão de veículo, eles param no carro para fazer um lanche. Era final de expediente. O gerente havia recolhido todas as cédulas do dia, do apurado, e colocou num saco. Na pressa, ele bota em cima da mesa o apurado. O casal pede, McDonald's você pede numa porta e recebe na outra, no carro. Eles pediram aqui, receberam aqui. Só que o atendente, na pressa do final de dia, ele pega o saco e entrega ao casal.
Só que o saco que ele pegou não foi do lanche, foi do dinheiro, do apurado. E o homem pegou o saco e foi comer num lugar reservado. Esse casal, quando ele abre o saco, em vez de estar um hambúrguer, uma comida, estava um monte de dinheiro. E aí ele viu aquilo, não pensou duas vezes, fechou e voltou para a loja. E disse: olha, esse saco aqui está cheio de dinheiro. Eu não quero esse dinheiro não é meu não, eu quero o meu lanche. Aí o gerente e todo mundo que já estava desesperado, só faltou colocar o homem no braço, aplaudir, disse: olha, a gente vai tirar uma foto com vocês. A gente quer colocar aqui na entrada do McDonald's para mostrar que ainda existe gente honesta nesse país. Eu quero que todo mundo saiba que este casal é um casal exemplar, é um casal honesto. E o homem disse: não, por favor, não quero foto, eu não quero publicidade. E o gerente insistiu. De tanto insistir, o homem chamou ele, o casal, chamou o gerente num canto e disse: olha, eu não posso tirar foto nem dar publicidade a nós, porque nós somos um casal de amantes. Ela é minha amante, não é a minha esposa. Percebe, irmãos? Um indivíduo que é capaz de ser honesto no uso do dinheiro, mas desonesto no relacionamento com a esposa, contrariando o que o Espírito Santo diz e nos chama a sermos honestos, santos em todo o procedimento, na área sexual, na área financeira, em todas as áreas da nossa vida. Homens que se parecem com o Senhor são homens que buscam no poder do Espírito e firmados na obra que Jesus já realizou. Ele não libertou? Sim ou não? Ele não regenerou, não resgatou e não nos fez novas criaturas? É no poder da obra que Ele já realizou em nós, que vivemos uma vida aqui e agora de equilíbrio, de esperança e de santidade em todo o nosso proceder. Diga amém. O que Pedro vai dizer aqui, irmãos, o que significa ser santo? Do capítulo 13 até o final desse parágrafo aqui, ele vai mostrar o que é ser santo. O que é ser santo em todo um procedimento? Ser santo em todo o nosso procedimento é fugir, é não nos amoldar a paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. É interessante porque Pedro está falando para homens resgatados e regenerados. Mas homens resgatados e regenerados ainda lutam com desejos pecaminosos. Mas o que é que o Espírito Santo diz? Que os desejos existem e exercem influência sobre nós, mas eles não podem moldar a nossa vida, modelar o nosso caráter, porque libertos e regenerados nós somos, para vivermos uma vida de santidade. E não há santidade aonde os desejos, veja o versículo 14, por favor, 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis ao que, igreja? As paixões, quando é que elas que tínhamos anteriormente na vossa ignorância. Antes do resgate, antes da regeneração, antes do sangue derramado sobre nossa mente, sobre a nossa vida, sobre o nosso caráter, havia desejos, havia concupiscências, mas Cristo nos libertou pelo poder do sangue. Que elas não nos moldem, não nos defina, não estabeleça o comando na nossa vida. Nós temos a mente de Cristo. Desejos novos devem impulsionar a nossa vida, porque o Espírito Santo habita em nós. Afaste-se das antigas paixões. Afaste-se daquilo que pode potencializar ou sugerir antigas paixões. Viver uma vida de santidade é afastar-se das antigas paixões. Viver uma vida de santidade é obedecer a palavra. Esse é o argumento que é apresentado para nós. No verso 15, ele nos convoca à santidade em todo o procedimento. No verso 16, ele apresenta o argumento. Por que eu devo ser santo em todo o meu procedimento? Porque está escrito, é palavra de Deus, é mandamento do Senhor, é ordem do Altíssimo. E o Senhor Jesus Cristo disse:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que ser santo? Porque está escrito. É palavra de Deus. E aqui ele cita Levítico, capítulo 11. Levítico 19, capítulo 2. Sede santos, porque eu sou santo. Vida de santidade é vida que teme a Deus. Por isso que em seguida, verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro diz assim: olha, você invoca a Deus como Pai. Você ora a Deus e chama a Deus de Pai. A gente o irmão até nos chamou a orar. Está correto, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Quando nós oramos, nós devemos elevar a nossa voz e dizer: Pai nosso que estás nos céus. Através de Jesus, nós temos Deus como Pai. É um Pai que nos ama, que nos compreende, que nos socorre, que nos atende, perdoa os nossos pecados, supra as nossas necessidades, nos mantém de pé e nos livra do mal. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai atencioso, que vale a pena clamar a Ele, buscar a Ele, invocar a Ele como Pai. Mas jamais se esqueça que aquele que nós chamamos como Pai é também o justo juiz de toda a terra. E um dia compareceremos diante do tribunal do Senhor. Ame-o, ore de fato como Pai, mas não se esqueça de que Ele é juiz e de que de Deus não se zomba. É exatamente isso. Ele está falando sobre o Pai, mas nos chama ao temor, o temor reverente. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, Deus, irmãos, Ele não tem favoritos. Ele não tem favoritos, ele tem filhos que ama, mas também corrige, disciplina, exorta. Lembram de Ananias e Safira, que tentaram mentir para o Senhor? Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Lembre-se, somos peregrinos e forasteiros. Ser santo, irmãos, é não esquecer quem você é. Não se esqueça da obra de Cristo na tua vida. Por isso que o versículo 18, ele começa com o verbo saber. Veja que ele está falando de santidade. Santidade tem a ver com saber quem eu sou. Por isso que ele relembra essa doutrina da libertação, do resgate que já aconteceu. Por isso que o verbo está no passado, sabendo o quê? Quem você é. E quem você é? Se o sangue de Cristo alcançou a tua vida, você é liberto, resgatado e regenerado. Pare e pense: quem eu sou? Eu não sou qualquer um. Eu não sou do mundo, eu sou de Cristo. Por misericórdia, Ele me libertou, Ele me resgatou. Vivamos em conformidade com a bênção que Jesus efetuou na nossa vida, no nosso caráter. Você não é um escravo, você não é um homem que continua na morte. Por misericórdia e graça, Ele te tirou da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Lembre-se, saiba e viva em conformidade com aquilo que a graça de Deus fez na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ser santo é confiar em Deus. Por isso que Ele diz no versículo de número 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ele está falando de ser santo, de temer ao Senhor, de saber que um dia prestaremos conta diante dele, de que precisamos fugir das paixões antigas. E aí nesse final de capítulo ele diz: confia em Deus, dependa de Deus, porque a força vem dele. Ele é Deus poderoso, Ele é Deus sábio, Ele é Deus soberano. Ele é o Deus vivo que nos fortalece, que nos sustenta, que nos capacita. Ele fez, está fazendo e vai fazer. Ele não abandona a sua obra. Aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Ele não abandona a sua obra. Confia em Deus. Mas finalmente, irmãos, a vida de amor, a vida de santidade é uma vida de amor.
Veja que ele vai terminar o capítulo falando exatamente disso no versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Crescer em santidade é crescer em semelhança com Jesus. E crescer em santidade semelhante a Jesus é crescer em amor. Amor que suporta, amor que perdoa, amor que se dispõe a servir, amor que busca glorificar a Deus e honrá-lo verdadeiramente, amor fervoroso. É interessante, irmãos, como essas palavras muitas vezes nos humilham, porque ele diz: amai-vos de coração. Não é um amor meramente aparente, superficial, é um amor de coração. E como se não bastasse, o Espírito Santo, depois que ele diz amai-vos de coração, mais uma expressão ainda é colocada. Ele diz uns aos outros ardentemente, fervorosamente. Como está o nível do nosso amor? A ardor, a fervor? O nosso amor é frio, indiferente? E o Espírito Santo renova em nós o amor que acontece dentro de casa, na relação marido e mulher, pais e filhos, e que se espalha na relação irmãos e irmãos em Cristo Jesus. Caráter que se parece com Jesus. Eu quero concluir essa palavra dizendo 3 coisas rapidamente. Primeiro, a primeira bênção que eu gostaria de falar para os irmãos aqui é a seguinte: se você realmente é um homem que está aqui nessa noite e tem convicção pela graça de Deus que esses verbos no passado já aconteceu na tua vida, alegra a tua alma. Se você tem convicção por misericórdia, o Senhor me libertou, o Senhor me regenerou, o seu sangue me remiu, a sua palavra me alcançou, alegra o seu coração. Você está no caminho de um caráter que se assemelha ao Senhor. Mas, em segundo lugar, se esta alegria realmente é real e verdadeira, que a sua vida no aqui e agora se conforme, se molde a estas ações descritas pela palavra de Deus. Trilhe o caminho da sobriedade, da esperança e da santidade. E se porventura há alguém aqui que sabe que ainda não teve esta obra de libertação, de resgate, de novo nascimento, hoje é noite de Jesus agir na tua vida. Porque não há casos a propósito do Senhor. Se Ele te trouxe aqui, é porque Ele está te atraindo para que você ouça uma palavra de vida, a palavra de Jesus, pelo poder do Espírito, que nesta noite, se você chegou aqui escravizado, você saia daqui liberto pelo sangue de Jesus. Se você entrou aqui como um velho homem, uma velha criatura, que pela misericórdia, no poder do Espírito, você receba do Senhor um novo coração, regeneração, transformação verdadeira, e que a partir de hoje, você trilhe um caminho de equilíbrio, esperança e santidade para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.